Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Eduardo Alves Pereira, sou coordenador do Polo Sabesp Leste, especialmente a todas as mulheres pelo seu dia e profissionais do setor de saneamento. Parabéns a todos, muito obrigado. Iniciamos o primeiro evento online do Momento Tecnologia de 2023. O formato online tem sido um sucesso de participação, abordando sempre os temas mais importantes referentes ao saneamento e meio ambiente e inovação, conectando o setor de saneamento e seus profissionais e a sociedade. Essa é uma das iniciativas da Sabesp, dando continuidade às suas atividades de compartilhamento de conhecimento e excelência técnica. Para você que está nos assistindo, no chat deste webinar vai aparecer um convite para responder a pesquisa sobre o evento. Sua opinião é muito importante para nós da Sabesp. No evento de hoje, temos a empresa Engeper Ambiental e Perfurações, que abordará o tema redução de sais e metais em águas e efluentes. E damos boas-vindas aos palestrantes. Robson Almeida, consultor em eletrodiálise reversa, EDR, para tratamento e desalinização de águas na Engeper. Lorena Zapata, diretora de novos negócios na Engeper. E Michel Merne, consultor técnico especialista em água e efluentes de esgoto. Vamos conhecer mais sobre os nossos convidados. Robson Almeida é mestre em engenharia de materiais e nanotecnologia, é bacharel em química pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em engenharia de produção pela Univesp. Tem grande experiência na área química, com ênfase em grafeno e derivados, desenvolvimento de membranas compósitas híbridas para tratamento de água, tintas e vernizes automotivos, meio ambiente, utilidade, instrumentação analítica de processos, energia fotovoltaica e educação técnica profissionalizante. Recentemente atuou como especialista técnico na implantação da planta piloto de produção de grafeno e derivados no MacGraf, Instituto de Pesquisas Avançadas em Grafeno, Nanomateriais e Nanotecnologia do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Atualmente é consultor em eletrodiálise reversa, EDR, para tratamento e desalinização de águas na Engeper. Michel Merne, consultor técnico graduado em Engenharia Química pela Faculdade Oswaldo Cruz, FOC, mestrado em Processos Químicos e Bioquímicos no Instituto de Tecnologia, Mauá. Possui MBA em Tecnologias Ambientais pela Universidade de São Paulo. Em sua trajetória, tem mais de 13 anos de experiência em engenharia de tratamento de águas, atuando em empresas como a Rotoplas, Vatem, Saneamento, Nitroquímica, BRK, EGS e NIMA, como responsável técnico e PID no Aquapolo Ambiental. Lorena Zapata é diretora de novos negócios na Engeper Ambiental e Perfurações, graduada e pós-graduada em Marketing pelo Mackenzie e Escola Superior de Propaganda e Marketing, diversas especializações em Finanças e Administração pela FGV, MBA em Empreendedorismo e certificação em Sustentabilidade pela Cambridge University. Sejam todos bem-vindos. Agora com vocês. Obrigado. Obrigado, pessoal. Olá, bom dia a todos. Vou começar então aqui já compartilhando a nossa tela para a gente iniciar nossa apresentação. Vamos aqui então com a nossa apresentação para o momento de tecnologia. Meu nome é Lorena Zapata, já fui aí devidamente apresentada pelo nosso mestre de cerimônias e quero primeiro trazer um pouquinho aqui da nossa empresa antes de trazer para a nossa equipe entrar pontualmente no nosso mote aqui do que a gente quer falar hoje, que é sobre tratamento de águas e efluentes com sais e metais. Então, vamos lá. Nós somos a Engeper Ambiental e Perfurações e nós temos aí mais de 40 anos de atividade. Somos uma empresa familiar. Esse expertise nesse ramo começou em 1976 com o meu pai, começando a atividade em perfurações. Em 99, a gente faz, então, a importação da tecnologia de eletrodiálise reversa. Em 2014, a gente faz a fusão dessas duas frentes de trabalho, dando início, então, à Engeper Ambiental. E agora, em 2022, a gente incorpora também essa solução
para a remoção de metais. Eu acho que é muito importante a gente falar aqui, nós estamos no dia a dia lidando com água, mas nós, enquanto empreendedores aqui, a gente tem a grande satisfação de acordar a cada manhã tendo a certeza da diferença que a gente traz para o nosso mundo e para os nossos clientes. E aqui internamente a gente trabalha com o slogan que juntos jorramos vida. Então, no dia de hoje, por mais que seja do cotidiano de todos nós trabalhar com águas e efluentes, vamos deixar, a gente está no mês das águas, né? Dia 22 aí é Dia Mundial da Água, então vamos deixar relembrar o nosso propósito de vida e o porquê que isso tudo é importante, né? E aqui, como missão, nós temos proporcionar qualidade de vida através do acesso à água e tratarmos com igual prioridade o seu reuso e consumo consciente. Somos uma empresa com atuação a nível nacional e também América Latina, então já tivemos perfurações também aí em outros países, e, enfim, a possibilidade de exportação do nosso equipamento. E uma coisa que é muito importante a gente pontuar aqui, que nós somos únicos na execução de serviços com soluções 360 graus. O que isso significa? E como a gente pode ajudar aí o setor de saneamento e o setor industrial, né, a potencializar os seus resultados e reduzir os seus impactos ambientais. Então, isso é um pouquinho do que a gente quer falar aqui. Nós somos uma empresa que tem aí que acompanha, né, toda a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, temos conhecimento e lidamos com querer tornar a nossa empresa cada vez mais uma empresa regenerativa, que ela tenha consciência da sua atuação, tenha responsabilidade na execução dos seus serviços e que pense sempre na questão do mínimo impacto possível, né? De gerar água com mínimo impacto, de fazer a reutilização, tendo atenção no seu consumo energético, atenção nos produtos que são empregados no processo e sempre visando o melhor custo-benefício e aumentar o potencial de uso, seja da água, seja do efluente que a gente esteja tratando. Aqui tem alguns dos nossos clientes que a gente trata aí nesse longo dos 40 anos, e quando a gente fala que nós somos únicos, é que realmente nós somos a única empresa nacional que ela consegue unir todas essas frentes de atuação e efetivamente ser a executora. Nós não estamos falando de terceirizar serviços e terceirizar equipamentos, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui, o que a gente consegue ajudar vocês nesse circuito todo, é a questão de desenvolvimento de projetos, onde, quando você concentra várias demandas em uma única empresa, você acaba tendo aí uma otimização do tempo, uma redução de custos e também de complexidade operacional. Possivelmente, as pessoas que estejam na lida aí no dia a dia vai agradecer se de repente ela conseguir centralizar diversas ações num único fornecedor, do que passar o dia dela todo controlando uma rede ampla aí de fornecedores, o quanto isso é complexo, né? E aí a gente começa esse círculo 360 graus de atuação com a parte de captação hídrica. Então, aqui com a perfuração, nós somos uma empresa credenciada a ABAS. Por sinal, eu vou estar lá representando a ABAS em Nova York, agora, dia 22. Fui aprovada a participar pessoalmente, presencialmente, no Congresso da ONU de Águas Mundial, né, o Congresso Mundial de Águas da ONU. Então, estarei lá em Nova York na próxima semana. E, enfim, aqui dentro da parte de perfuração e captação hídrica, nós temos alguns serviços, como perfuração de poços artesianos, poços para rebaixamento de lençol freático, perfuração direcionais entre galerias, aqui a gente está falando um pouquinho mais do setor de mineração, e também monitoramento para barragens. Não é o foco da nossa conversa aqui, por isso que eu estou passando de uma forma mais superficial, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, a gente começa esse ciclo da água, né, com a captação hídrica, a gente passa pela manutenção e pelo monitoramento, então também com a manutenção de poços artesianos e implementando um monitoramento de águas e efluentes em indústrias, em sistemas de abastecimento, e depois a gente entra para a nossa parte ambiental, com projetos de dessalinização com a introdução da tecnologia de eletrodiálise reversa. E logo mais o Robson vai explicar para vocês detalhadamente o que significa esse processo e comparar muito ele com a osmose, tá? E também temos a solução para remoção de metais e só
falando de uma forma breve, que nós temos 3 certificações aqui, que para a gente é bem importante. A primeira delas é a Junta Sabesp, então a gente tem eletrodiálise certificada, a sua atestado, o seu desempenho na AET do Parque Novo Mundo, então depois a gente consegue compartilhar, quem tiver interesse, depois é só pedir que a gente compartilhe esse teste com vocês. Nós somos a empresa que fez a abertura no Centro de Estudos de Tecnologias de Dessalinização no Brasil, e fizemos a inauguração, também temos o atestado do governo quanto a essa participação e desempenho do nosso equipamento, e também fomos a empresa que fez todo o projeto para a Petrobras, para a utilização da tecnologia de eletrodiálise em suas refinarias. Então, hoje esse projeto está implantado nas refinarias da Petrobras, e esse projeto foi totalmente desenvolvido por nós, e foi o nosso equipamento que esteve lá durante todos os testes, validando a tecnologia para empregabilidade posterior. Então, passando de uma forma rápida aqui sobre perfuração e captação hídrica, deixa eu... Esse é um poço jorrante, a gente sempre gosta de mostrar essa imagem, porque não são em todas as regiões do Brasil que tem o costume de ver uma cena dessa. E uma coisa que a gente quer pontuar aqui é que nós temos sondas com capacidade de perfuração até 2.500 metros de profundidade. Nossas sondas e as nossas equipes são próprias, tá bom? Então, aqui em nenhum momento a gente está falando de terceirizar serviço, de terceirizar conhecimento. Então, tudo isso faz parte do nosso escopo de dia a dia. E quanto case de sucesso, aqui tem 2 cases para a gente apresentar. Um deles é que nós somos responsável pelo poço artesiano para abastecimento mais profundo da América Latina. Foi um poço com 1.650 metros de profundidade em Fernandópolis, aqui no interior de São Paulo. E ele foi aqui feito em 20 polegadas e depois em 17,5. Tá? Exploração de 200 metros cúbicos hora. Outro case de sucesso que a gente está concluindo aqui é esse último projeto do DAE, foi o maior plano de perfuração do governo do estado de São Paulo. Temos uma concessão com 104, um consórcio, desculpa, com 104 poços a serem executados. Nós tínhamos o prazo de 1 ano para executar esse serviço e nós realizamos em 8 meses. Então, para isso acontecer, dentro dos critérios de performance e perfuração, né, obedecendo os critérios de perfuração, de tubo sanitário, nós criamos um mecanismo, um procedimento completamente diferente. Então, nós tínhamos 3 sondas empregadas no processo, uma ia fazendo a abertura do poço, né, essa parte de tubo de boca, depois vinha uma outra atrás perfurando, e uma terceira equipe instalando o equipamento de bombeamento e fazendo os devidos testes. E também a gente fez execução de bases e instalação de reservatórios de 50, 100 e 200 metros cúbicos, tá? Esse aqui é recente, agora de 2022. Na parte de manutenção e monitoramento, então, nós também temos expertise aí para fazer manutenção em poços de grande profundidade. No caso aqui, também em Fernandópolis, a manutenção do poço de 1.600 metros de profundidade. E só um passant aqui entre a questão, né, de ser muito mais efetiva uma manutenção preventiva do que uma manutenção corretiva, né? Quando a gente se previne, quando a gente se antecipa a questão e faz manutenções regulares, a gente está falando em aumentar a vida útil do poço, ter uma redução de custos, redução de imprevistos, possível aumento de vazão e também, no caso, você prolongar a vida útil dessa perfuração. Então, fica aqui para a gente sempre lembrar da questão da manutenção preventiva ser muito mais efetiva do que uma manutenção corretiva, né? E na parte de monitoramento hídrico, então, dentro daquele ciclo da água que a gente estava conversando, então a gente tem aqui esse sistema que você consegue conferir, acompanhar de todas as plataformas. Ele serve aqui para aferição precisa e confiável de hidrômetro, vazão, nível de poço, nível de reservatório, e também de insumos, e também da rede de distribuição. Então, ele não é necessariamente só para os poços, tá? O sistema, ele atende às adequações e às exigências dos órgãos ambientais,
peço desculpas, é capaz de fazer o gerenciamento 24 horas e ele também possui alerta de anomalias, é possível fazer agendamento de manutenções e ele ainda gera os relatórios necessários aí legalmente. Quero deixar agora aqui para a minha equipe, vou passar a palavra para o Michel, falar um pouquinho sobre a parte de tratamento de projetos. Obrigada pela atenção de todos. Olá, obrigado, Lorena. Obrigado, Eduardo, pela apresentação. Antes de a gente entrar para falar sobre EDR e algumas tecnologias, principalmente relacionadas a metal, aqui eu trago algumas coisas muito importantes, que eu considero os 3 pilares quando a gente fala de tratamento de água, que é com a compreensão da qualidade existente e a compreensão da qualidade desejada. É muito importante para ter uma sequência de um projeto, conhecer a qualidade que você tem e a qualidade que você deseja. Quando a gente vai seguir para a busca de tecnologias, rota tecnológica, é fundamental a gente ter essa informação. Então, muitas vezes, tecnologias são dimensionadas erradas, ou tratamentos são utilizados errados, até mesmo acaba tendo uma degradação da imagem do equipamento, porque não foi avaliado. Às vezes a gente pode estar atuando com equipamentos caros para atender uma coisa que não é necessária, né? Então, é muito importante, quando você vai iniciar esse projeto, o primeiro passo, que é entender a qualidade que você deseja. Qual que é o objetivo da sua água? A sua água é para consumo, é para potabilização, a sua água é para reuso, um reuso direto para alguma situação industrial. Então, você levantando esses dados, a gente começa a fazer um processo ao contrário. Qual que é a qualidade da sua água bruta? Por quê? Porque é essas informações que vão te direcionar para qual tecnologia você vai utilizar. Lorena, você pode passar, por favor? Claro. Então, baseado nessas qualidades, como, por exemplo, a remoção de metal, você tem diversas tecnologias que você pode ser aplicadas, sendo elas uma adsorção através de uma leito de filtração, uma sedimentação através de processos químicos de oxidação, uma própria osmose reversa, sistema de ultrafiltração, sistema de nanofiltração. Então, existem diversas tecnologias. E muitas vezes algumas tecnologias delas são esquecidas ou não são conhecidas, como o caso da EDR que a gente vai apresentar. A EDR apresenta uma tecnologia muito interessante, principalmente comparada à osmose. São sistemas de membranas, porém de diferentes formas de trabalho, mas dependendo da qualidade final que você vai estar trabalhando, realmente é uma membrana que pode te ajudar, é um sistema que pode te ajudar, né? Quando, principalmente falando em remoção de sais, e também de metais. O Robson ele vai entrar agora nesses detalhes melhores sobre a EDR, qual a Engeper tem um grande conhecimento nesse sistema, principalmente falando de remoção de metais e de sais. Ótimo, eu vou parar rapidinho o compartilhamento da minha tela aqui para o Robson poder assumir. Muito bem, pessoal. Bom dia a todos. Quero começar aí parabenizando todas as mulheres presentes, né, pelo seu dia. O mundo não é nada sem vocês, tá certo? Então é isso aí, turma. E agradecendo aí a Lorena, o Michel, o Eduardo. Então vamos lá, vamos começar a parte de eletrodiálise reversa, tentando apresentar para vocês um pouquinho, né, dessa tecnologia, né? Bem, a ideia, né, da eletrodiálise reversa é fazer a remoção de sais, né? Então, todo íon, né, que a gente tiver presente na água, seja ele um íon, né, metálico, seja um cátion, seja um íon aniônico, né, um ânion qualquer, nós temos condições de fazer a remoção através da eletrodiálise reversa. O Michel comentou aí anteriormente, né, sobre a tecnologia e como a EDR ela pode ser né, benéfica para essa remoção de sais. E na apresentação dele, ele até apresenta a parte de osmose reversa, algumas membranas lá de osmose reversa, né? Uma coisa que é importante é que a gente saber que a eletrodiálise reversa não é um concorrente, né, de uma osmose, tá? Ela tem vantagens e desvantagens, então, em alguns momentos a gente pode ter a concorrência da eletrodiálise reversa com osmose reversa, mas muitas vezes a gente pode ter
o trabalho em conjunto, né, dessas duas tecnologias. Então, como o Michel disse, tudo vai depender da qualidade final, né, da qualidade de entrada da sua água de alimentação, uma qualidade final que você deseja obter, tá? Então, uma coisa importante na eletrodiálise reversa, e falando aqui da Ingepar em si, né, é que nós somos fabricantes nacional, então a gente fabrica 100% equipamento, né? Então, nós temos uma fábrica aqui em Garça, né, onde nós temos aí tanto né, todos os equipamentos, né, para produção, desde as membranas, né, que são utilizadas na eletrodiálise reversa, é uma tecnologia que utiliza membranas também, tá? Nós vamos ver mais à frente. E nós temos aqui, né, nós fazemos todo, não só a parte de membranas, mas também a confecção dos espaçadores, né? São sistemas que ficam entre as membranas, né? São, vamos dizer assim, telas, né, que ficam entre as membranas e que permite a passagem de água entre as membranas, né? E nós temos aí o certificado de exclusividade da BIMAC, tá? Então, nós somos fabricantes exclusivos dessa tecnologia aqui no Brasil, né? Bem, algumas aplicações, então, da eletrodiálise, então, nós temos diversas aplicações. Na verdade, toda vez que você tem a necessidade de remoção de sais, de reduzir, né, a condutividade daquela água, então a EDR, né, a eletrodiálise reversa, ela se aplica, tá? Então, temos aí alguns exemplos. Adequação de água para abastecimento. Então, nós podemos pegar tanto uma água salobra, como até mesmo água do mar, né? Ou água, né, de rios, por exemplo, que tem alguma salinidade um pouquinho mais alta, a gente pode fazer a adequação dessa salinidade através da EDR, da eletrodiálise reversa, tá? Podemos fazer abrandamento de água para processos produtivos, então, de novo, né, remoção de sais, remoção de metais dessa água para fazer aplicação no processo produtivo. Então, pode ser a partir de uma água de poço, né? Então, você quer fazer o tratamento para aplicar numa torre de resfriamento, por exemplo, para aplicar numa caldeira, né, com uma salinidade bem baixa, não é isso? Então, a gente pode aplicar, ou até mesmo na produção mesmo de materiais, né? Então, você precisa utilizar a água dessalinizada, a gente pode utilizar também, tá? Dá para ser usado também em sistemas de combate a incêndio, então, muitas vezes você pode fazer o reuso de água, né? Reduzindo essa carga de sais, e você vai direcionar para o sistema de combate a incêndio, lá, sistema de hidrantes, tá? Em relação ao efluente, quando a gente fala em reuso, né, de água, partindo do efluente tratado, então nós temos aí uma grande vantagem, né, desse equipamento em relação à osmose, né? Como a EDR ela aceita um certo desaforo, vamos dizer assim, né, em relação à qualidade do efluente, então você pode utilizá-la para fazer algumas otimizações, por exemplo. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é pegar o rejeito da osmose reversa e ainda tratá-la na EDR para remover mais sais e aproveitar um pouco mais essa quantidade de água que sai ali, né, no rejeito, tá? A gente pode fazer também o tratamento de esgoto, né, para reuso. Então, veja, né, precisa, lógico, de uma estação de tratamento de água, né, uma estação de tratamento de efluentes. Depois que você pega essa água tratada, então você tem condições de utilizar numa EDR, né, ao invés de usar numa osmose, né, uma osmose ela é muito mais sensível para um processo desse. Então, a EDR ela vai muito bem, né, para fazer esse tipo de reuso, tá? Então, adequação do efluente para reuso em processos industriais. E aí você pode, de fato, né, usar em diversos pontos, né, da sua indústria, como eu já comentei, que no caso vai ser uma torre de resfriamento, uma caldeira, enfim, você pode reusar também para fazer irrigação, enfim, lavagem de áreas comuns, né, com um baixo teor de sais, ok? Bem, aqui nós temos, né, um modelo esquemático, né, do que é o equipamento, né, da composição do nosso equipamento. Então, basicamente, né, na verdade, nós temos sistemas, né, que eles são em kits, né? Então, a gente tem kits para baixas vazões, kits para médias vazões, né? E a combinação dos nossos kits
dos nossos equipamentos, a gente consegue atingir vazões altíssimas, de centenas de metros cúbicos por hora, né? Então, o que nós temos aí, basicamente, né? A composição do equipamento. Nós temos, no equipamento, então, uma parte de comando, né? Um painel de comando e controle, né? Onde fica lá o PLC, que faz toda o comando, a automação do sistema, né? Nós vamos ter aí fontes retificadoras, então, através de energia elétrica, né, de carga aplicada no sistema, então a gente vai fazer a remoção dos sais. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente como funciona, né? Nós temos aí um skid onde tem todo um plano hidráulico, então nesse plano hidráulico é um conjunto, né, de tubulações, válvulas, né, onde bombas e também toda a parte de instrumentação analítica, né, então parte de condutividade, turbidez pode ser aplicado, enfim, outros analisadores, né, de águas, né, que você queira analisar algum íon específico, né, para o seu processo. Então, ele é interligado aqui no sistema hidráulico, né, e a partir desse sistema hidráulico a gente bombeia, né, essa água através dos stacks, que são esses conjuntos aqui, né. É aqui que a mágica acontece, né, é aqui que vai acontecer a separação dos sais, né? É aqui que a gente consegue ter os compartimentos onde você vai ter a remoção do sal, né? Saindo da água e tratando, né? Sendo tratada. E a partir daqui você também, né, tem então a geração de uma água tratada, que a gente chama de água produto, né? E a geração também de um pouco de rejeito, tá? O sistema pode contar também com tanques, né, para fazer limpeza químicas, né, as limpezas químicas no processo, ok? E aí essa configuração, então, como eu disse, vai variar de acordo com a vazão, né, que você precisa, a qualidade de tratamento, né? Então, a gente pode utilizar apenas um stack, ou uma sequência com 2 stacks, ou até mesmo 3 stacks, né, que a gente coloca em estágios, né, 3 estágios, por exemplo. Diversas linhas nós podemos construir, enfim, né? Nós temos aí várias possibilidades de construção desse equipamento. Bem, recuperação de até 95%, né, de sais. Então, nós temos aí diversos testes, né, de performance, onde a gente consegue realmente comprovar, né, essa eficiência de remoção. Então, lógico que vai depender justamente da qualidade de água, né, da complexidade dessa água, para a gente conseguir fazer, né, obter a eficiência que é desejada aí para o seu processo. O sistema, basicamente, então, quando a gente olha lá dentro do stack, ele é composto, né, por então, nas partes, né, externas, vamos dizer assim, nós temos ali eletrodos, né, então nós temos um catodo e um anodo, né, e todo ele é recheado, né, por membranas. Então, nós sempre temos lá uma membrana catiônica, um separador, uma membrana aniônica, um separador, uma membrana catiônica, e aí vai, né. E é nesse sistema que ocorre, né, esse processo de dessalinização. Aqui eu tenho uma animação, né, simples aqui para exemplificar o que acontece, né? Então, a gente imaginando dentro do stack, né, para muitas pessoas, às vezes é uma coisa um pouco nebulosa ali, né, mas dá para comparar mais ou menos um stack como se fosse um filtro prensa, né? Olhando ali como que ficam, né, alojados essas membranas. É como se fosse um filtro prensa, embora não há processo de filtração diferente, né, de uma osmose. Então, uma osmose reversa, apesar da água passar tangencialmente as membranas, ela é forçada a atravessar as membranas, tá? Num sistema de eletrodiálise reversa, a água não atravessa as membranas. Lógico, um pouquinho sim, mas a grande parte da água ela passa direto, tangencialmente as membranas, tá? Então, nós temos aqui, né, olhando para esse esquema, né, nós vamos ter aqui, na parte superior, o anodo, né? Então, num dado momento, você tem ali, né, o polo positivo, é aplicado uma carga, né? Então, embaixo o catodo, com o polo negativo, certo? E aí nós temos ali misturado, né, as moléculas de água com os íons, né? Então, nós vamos ter íons, né, cátions, nós vamos ter ânions, por exemplo, pode ser o sódio, pode ser o cloreto, né? Então, o que vai acontecer lá no processo, né, pessoal? A água, ela vai passar
diretamente, né, ali tangenciando as membranas. Então, ela assume ali, né, a gente preenche os canais, né, todos esses canais, onde a água vai passar, obviamente ela vai levando os sais, né? E aí o que acontece? Nós temos os ânions, nesse momento, atravessando as membranas aniônicas em sentido do anodo, né? E os cátions atravessam as membranas catiônicas em sentido ao catodo. Só que eles barram, né? Eles acabam sendo barrados nas membranas aniônicas, certo? Então, isso faz com que a gente crie canais onde haja separação, né, desses materiais, né? E conforme a separação, então você cria canais que são canais de água tratada, né? E canais que são os canais de água concentrada, né? Ou um rejeito, tá? Então é formado aí essa separação entre os canais, então ele é realmente separado, né? E ali o que acontece? Por que é reversa? Porque a gente inverte os polos, né? Então, o que era anodo passa a ser catodo, o que era catodo passa a ser anodo, né? E aí você tem, né, nesse intervalo aí de tempo, né, essa mudança de canais, né? Essa mudança de canais promove, então, uma desincrustação de sais, quando há formação de sais, né? Existe uma tendência aí grande, né, nos processos de membrana que haja incrustações, que haja formação de sais, né? Mas o processo de eletrodiálise reversa favorece essa movimentação de íons, né, em posição contrária, né? Então, a gente começa a trabalhar lá por um tempo, vamos supor, meia hora, 40 minutos de tratamento, com os polos na posição inicial, né, o anodo em cima, a catodo embaixo. Depois de 30, 40 minutos, conforme a programação que nós vamos colocar no equipamento, o que nós fazemos? Os íons, né? Então, o ânion que corria para cima em sentido anodo, ele passa a correr para baixo, porque o anodo vai inverter, né? Vai inverter esse polo. E aí, lógico, né? É feita uma limpeza entre os ciclos, né? Onde você descarrega aquela carga salina, né? E você passa, então, a ter, né, essa inversão de polos, e aí os íons, com essa movimentação, você tem esse favorecimento, né, da desincrustação, de não formar sais ali no processo, né, naqueles canais. Então, esse é um dos motivos que faz com que uma eletrodiálise reversa dure bastante, né? Então, as membranas elas têm uma durabilidade normalmente maiores do que numa osmose reversa, né? Esse processo também faz com que você não tenha que usar uma pressão muito grande de trabalho, né, no seu processo. Então, normalmente trabalhamos aí com pressões de até 2 bar, mais ou menos, né? Então, o que acontece? Você não tem pressão de fato nas membranas, né, para fazer a água passar, mas você tem a força eletromotriz, né? Então, uma carga elétrica aplicada que faz com que os sais atravessem as membranas, né? Então, isso necessita de uma pressão muito menor. Na verdade, a pressão que é aplicada aí é só para fazer a movimentação da água mesmo entre esses planos hidráulicos aí, esses canais, ok? Bem, então aí nós temos, né, algumas vantagens, né, de se utilizar uma eletrodiálise reversa, né? Então, quais são essas vantagens, né? Membranas com alta durabilidade, de 2 a 5 anos. Nós temos né, casos, então, nós temos aí equipamentos, por exemplo, na indústria farmacêutica, né, que recebe uma água de um efluente, né, uma água complicada, né, normalmente, um efluente, uma indústria farmacêutica é um efluente complicado, e a gente tem lá membranas trabalhando há 2 anos, né, com a mesma eficiência que no começo da instalação do equipamento, né? Então, o equipamento, apesar das membranas terem, né, umas características até assim, muito parecidas, né, sofrerem os mesmos ataques, né, químicos, estarem sujeitas aos mesmos processos que uma membrana de osmose reversa, mas por conta, né, desse processo ser diferente, então você aumenta a vida útil desse equipamento, né, dessas membranas, tá? A gente tem um baixo consumo de energia, lógico, como eu disse, né, a gente utiliza normalmente aí 2 bar no máximo, né, de pressão. O que isso vai promover, né? Vai promover que você tenha realmente consumo de energia muito baixo, em torno de 0,07
kWh por quilograma de sal removido, tá? Então, esse é um indicador bastante interessante, né? Porque quando você vai fazer um investimento no equipamento, o custo não é só realmente do investimento no equipamento, mas a operação desse equipamento ao longo da vida útil dele, né? Então, a gente tem aí um baixíssimo consumo de energia. O equipamento ele é feito, né, para que haja limpeza química. Então, como eu disse, os mesmos processos de incrustação, os mesmos processos de ataque que ocorrem numa membrana de osmose reversa, pode acontecer na eletrodiálise reversa, né? Então, limpeza química é uma coisa que é feita na osmose, também é feita na eletrodiálise reversa, né? Existe a possibilidade de ocorrer precipitação de sais, né? Por conta de ter essa reversão de carga, de potencial. Então, existe, né, uma desincrustação normal, natural do processo, mas ainda assim é necessário fazer uma limpeza, né? E esse sistema ele pode ser tanto feito manualmente como de forma automática, né? Vai depender da configuração do equipamento que o cliente adquirir, tá? Ele faz a retrolavagem automática também, né? Como eu disse, quando você tem a mudança, a reversão dos ciclos, né? Então é feita uma limpeza dos canais, né? Daquele espaço entre as membranas, para você começar a produzir, né? Então você tem esse processo de forma automática. Nós temos um baixo OPEX, então toda a manutenção do equipamento ele realmente é muito baixo, né, porque o sistema, né, ele tem uma robustez muito grande. Então, como a durabilidade das membranas acabam sendo maiores, né, do que numa osmose reversa, e você tem a possibilidade de abrir um stack, né, você tem a possibilidade de abrir um stack no caso de um acidente, por exemplo, né, no caso de enviar um material particulado, uma grande quantidade de material particulado para dentro de um stack, você tem capacidade de abrir e fazer uma limpeza manual, né? Então, esse é um processo que pode ser feito também. Então, você não perde a membrana, você consegue, além da limpeza química, fazer uma limpeza manual do seu sistema, tá? Então, por isso que você tem uma longevidade maior num sistema desse, né? O rejeito de baixo impacto ambiental, isso daí por conta de não ser utilizado, né, nenhum produto químico. Então, apesar de ser feita a limpeza química, eventualmente, né, o processo ele trabalha normalmente sem adição de nada, sem nenhuma adição de nenhum produto químico para você conseguir fazer o seu processo funcionar, tá? E também o equipamento, né, a gente consegue ter, né, um acesso remoto, né, o acionamento remoto desse equipamento, a gente consegue fazer alterações de parâmetros, né, enfim, tudo dentro, né, de um ambiente seguro, mas é um sistema realmente preparado para a indústria 4.0. Nós temos aqui, né, do lado direito, uma comparação, né, entre a eletrodiálise reversa e a osmose inversa, né? Como eu disse, né, anteriormente, a EDR ela tem aí ela aceita um pouquinho mais de desaforo, né? Então nós temos aí algumas condições onde, por exemplo, a osmose reversa ela não vai aceitar, né? Você já consegue admitir isso dentro da eletrodiálise. Então, em termos de sólidos totais dissolvidos, né, você tem um range bem maior, né? Você consegue trabalhar com uma certa turbidez dentro do equipamento, né? Obviamente, a gente não pode ter exagero, né? Obviamente, se o efluente, apesar do efluente tratado, ele for ainda muito fora, né, das condições de utilização, a gente tem que fazer pré-tratamentos, né? Temos que fazer algum sistema de pré-filtração, né, ou até mesmo ultrafiltração, dependendo dessa água, né? Mas você vê aqui, ó, por exemplo, que o índice de turbidez aqui, né, é bem maior, né? Então, enquanto que numa osmose reversa você não aceita quase nada, né, de turbidez, aqui no nosso equipamento a gente consegue aceitar uma condição maior, né? Mesma coisa para demanda química de oxigênio, né, DQO. Então, é possível você entrar com uma água que tenha até 50 miligramas de DQO, enquanto que na osmose tem que ser ausente, né? Um pouquinho de óleos e graxas, então você tem essa condição, né, de receber. Como eu disse, não é uma filtração, né? O sistema não filtra, a água não passa pelas membranas, o que passa são sais, né?
então você tem essa condição, né, de assumir, né, uma água com essas condições aqui de óleos graxos, né? Pressão de trabalho, então as bombas trabalham com 2 bar, né? Então existem osmoses reversas com condições bem superiores, né, de pressão de trabalho, né? Então uma média aí de 40 bar é muito comum você ver. Então isso daí acaba tendo um consumo energético bastante elevado, né? Então a gente observa aqui por metro cúbico tratado, né, se compararmos com uma água de alimentação de até 500 ppm, né, de sólidos totais dissolvidos, 1,5 kWh por metro cúbico, enquanto que uma osmose pode consumir ali 8,2 kWh por metro cúbico, né? Então é uma diferença bastante grande, né? Quantidade de rejeito, então nós conseguimos controlar, né, essa quantidade de rejeito, tudo vai em função da eficiência, mas nós temos casos, né, de sistemas trabalhando com 5% de rejeito a 40% de rejeito, enquanto que numa osmose vai de 20% a 60% de rejeito, né? E o investimento, né? Quando a gente observa aí né, um investimento no equipamento, né, e quando a gente observa o tempo de vida útil, né, do equipamento, a operação em si, as manutenções, o que nós temos ali, né, ao longo de 15 anos, né? Nós temos esse índice aqui, né, que é bastante interessante para se comparar, né, que é em torno de 45, né, centavos de dólar por metro cúbico tratado, tá? Enquanto que uma osmose você pode investir aí até 3,14 dólares, né, 3 dólares e 14 centavos por metro cúbico, né? E aqui, nesse caso, é obrigatório, né, ter os pré-tratamentos, né? Às vezes, na EDR, você não tem que usar pré-tratamento. Indo para o nosso final aqui, nessa parte de osmose, né, pessoal, de eletrodiálise reversa, aliás, nós contamos com nossa estação móvel de testes, né? Então, é um sistema que nós preparamos, né, para fazer todos os testes pilotos, né, em nossos clientes. Então, nós podemos tanto levar, né, o container até, com todo o equipamento até o cliente, como também podemos receber aqui em nossa unidade, né, a água, né, para realizar os testes piloto, né, entender ali a complexidade daquele efluente, né, daquela água que vai ser testada, avaliar a eficiência e fazer um dimensionamento correto, né? É a partir desse teste que nós vamos determinar, né, a quantidade de stacks, quantos estágios nós vamos ter, né, a quantidade de membranas que nós vamos utilizar, para ter realmente um projeto mais assertivo possível, né, para o nosso cliente e trazer a máxima eficiência possível aí no seu projeto, tá? Aqui nós temos, né, alguns resultados, né, alguns valores, né, alcançadas em diversos testes. Trouxe só alguns, né, para vocês verem. Então, a entrada aqui, por exemplo, de alcalinidade, né, nós temos aqui a entrada, né, a água de abastecimento, a saída, que é a água tratada, né, e a porcentagem de remoção. Então, você vê aí que nós temos aí resultados bastante interessantes, né, muito bons, por sinal, em termos de remoção de alcalinidade, cloreto, né, pegando a condutividade, né, que é a somatória aí da condutividade geral, né, de todos os sais presentes. Então, nós temos aí diversas condições, né, de porcentagem de remoção, tá? Dureza, sulfato, sólidos totais dissolvidos, enfim, né? Nós temos aí diversos resultados interessantes. Vamos começar agora uma fase de testes, né? Por exemplo, para fluoretos, né? Que é uma preocupação na Sabesp, né? Em alguns poços aí de abastecimento. Vamos começar a fazer alguns trabalhos também para remoção de nitratos, né? A gente já sabe, na verdade, que funciona, mas são casos aí bastante interessantes, né? Para se fazer utilizando uma EDR, né? Metais pesados também podem ser removidos numa EDR, né? E estando na forma iônica, então é possível. Então é possível você remover cromo, por exemplo, é possível remover alguns metais aí, né? Que podem estar ali, né? Como um material de origem natural, por exemplo, na sua água, né? Então pode ser no poço, pode ser na água do rio, por exemplo, tá? Então é possível fazer o tratamento com uma EDR.
Indo para o final, pessoal, e para a gente não estourar muito o nosso tempo aqui, nós também desenvolvemos uma solução, né, para remoção de metais, olhando aqui, então, para grandes vazões, né, vazões muito grandes, principalmente na área de mineração, né? Então, nós utilizamos, aí desenvolvemos um processo de oxidação avançado, onde nós temos aí realmente resultados comprovados e muito bons, né, de remoção, com custo muito baixo, né, um custo muito baixo, custos em torno de 8 centavos, né, por metro cúbico de tratamento, né? Então, esse é um desenvolvimento que nós temos trabalhado também. Ele sai um pouquinho fora, né, ele sai um pouco fora da IDE, e aí a gente usa outros sistemas de tratamento, né? Até o próprio sistema de tratamento, muitas vezes, uma própria estação de tratamento de efluentes, né, no nosso cliente. Ok? Então, acho que nós estamos chegando aqui no nosso tempo, né? Vou parando por aqui. Gostaria de agradecer, né, a presença de todos, né, a atenção de todos, e vamos abrir aí, né, para perguntas. Certo, Eduardo? Certo, Robson. Estamos aqui com bastante pergunta aqui já no chat aqui para nós respondermos aqui. Temos bastante coisa, hein? Vamos ver o nosso tempo aí, acho que dá para trabalhar bastante ela, né? Temos uma pergunta aqui do Leopoldo Teixeira, de Bancor International. Sobre incrustações, vezes eficiência, vezes durabilidade de membranas. Daí inclusive, ele queria alguma coisa, acho que dessa parte sobre as incrustações e as eficiências entre as duas membranas, né? Mas acho que a gente acabou falando aqui, mas dá para trabalhar um pouquinho isso daí, Robson. Ele coloca aqui, inclusive, a belíssima exposição. Peço-lhe informar sobre a matéria orgânica no efluente e como seria resolvido isso. Vamos lá. Então, deixa eu entender aqui a pergunta dele. Ele tem matérias orgânicas, é isso? No efluente dele, é isso? Como que ele resolve? Bem, aí não tem muito segredo, né? Na verdade, como eu disse, as membranas elas aguentam um certo desaforo, mas se você tem uma carga orgânica muito grande anteriormente, então você precisa tratar, né? Então, é um efluente. A EDR ela não vai trabalhar como uma estação de tratamento de efluente, é uma estação de tratamento terciário, né? Então, você tem que passar pelo seu tratamento de efluentes, pela sua ETE, né? E você precisa chegar em níveis que a membrana, né, que uma EDR possa ter condições de segurar, né, de tratar. Obviamente, se esses teores são muito elevados, então é necessário fazer um pré-tratamento. Então, a gente pode trabalhar com sistemas de filtros, né, filtro de areia, zeólitas, carvão ativados, né, como um pré-tratamento, e até mesmo micro e ultrafiltração, né? Então, em casos de estação de tratamento de efluentes, que normalmente você não consegue reduzir, né, a níveis abaixo de 50 miligramas por litro de DQO, por exemplo, então é necessário fazer esse pré-tratamento. A gente recomenda, obviamente, fazer um trabalho de otimização de processo na sua estação de tratamento de efluentes, né, para conseguir fazer o máximo possível de remoção, tá? Mas feito essa otimização e feito o emprego aí desses equipamentos adicionais, né, esse pré-tratamento antes da IDR, normalmente a gente consegue atingir níveis, né, satisfatórios e que é possível utilizar no equipamento sem grandes problemas, tá? Outra pergunta aqui que passou para a gente aqui é Ayrton Jerônimo da Silva. Um efluente com surfactantes iriam afetar o EDR? Então, né, surfactantes normalmente têm cargas, né? Se esse surfactante ele tiver o tamanho, né, suficientemente pequeno para passar entre os poros da membrana, ele também vai ser removido, né? E por ele ter, né, carga, então o que acontece? Ele também vai ser atraído, né, por aqueles polos, ele vai buscar o cátodo ou anodo, né? Então, se ele não passar pelos poros da membrana, né, então ele vai ser carregado, né, por aquele fluxo de água naqueles compartimentos que eu mostrei para vocês, né, entre uma membrana e outra. Então, assim, obviamente a gente não pode ter uma carga tão grande, né,
E aí entra, né, aquela questão, por exemplo, de avaliar como um DQO, por exemplo, né? Mas estando dentro daqueles limites, normalmente surfactante a gente acaba usando muito pouco, né? Ele vai acabar sendo transportado, ou ele vai ser removido, ou ele vai passar direto pelas membranas, né? Que eu digo assim, pelos canais, né? E vai ser transportado junto com seu efluente tratado, né? Ou o seu efluente concentrado ali, né? O rejeito, tá? Aqui uma pergunta de Vanessa Pimenta. Bom dia. Essa tecnologia necessita de UF, assim como a osmose reversa? Então, como eu disse, né, vai depender realmente do seu efluente, né? A gente tem que respeitar aí, né, uma turbidez, né? A gente usa normalmente turbidez como uma referência, né? Em torno de máximo aí 15 NTU, né? Então, se você tiver um efluente com uma turbidez acima disso, então nós vamos trabalhar primeiro com um sistema de filtração, né? Areia, carvão, se for o caso, já acaba muitas vezes resolvendo o problema, né? E se ainda assim não resolver o problema, então aí sim você pode ter a necessidade de usar microfiltração ou ultrafiltração. Resumindo de uma forma geral, é importante, foi o que eu apresentei, é importante você conhecer o seu efluente inicial, né? A EDR ela tem grande utilidade, mas cargas elevadas de orgânicos, como foi falado, ou até mesmo outros tipos de material, às vezes você realmente precisa de uma ultrafiltração, não. O que vai fazer isso é você entender a caracterização da sua água. Por isso que a gente sempre comenta, o que, que você está desejando, para ver se a EDR cabe com o tratamento final ali, ou intermediário, ou até mesmo inicial, e o que você tem. Essa é a parte importante que tem que ser conversado com os especialistas da Ingeper para identificar quais que são os pré-tratamentos e como que vai ser trabalhado essa caracterização e essa água para atender da melhor forma possível o seu sistema. É isso aí, Michel. Obrigado pela colaboração. E veja, né, até complementando o que o Michel tá falando, né? Então, tudo depende realmente do objetivo final, né, da sua água. E esses sistemas de pré-tratamento, eles podem ser requeridos, mas também a gente pode trabalhar a EDR em conjunto com osmose, né? Não só fazendo, por exemplo, o tratamento do rejeito da osmose, mas pegando essa água que é tratada na EDR e passando numa osmose para você ter um polimento final para, por exemplo, chegar num nível de água pura e ultrapura, né? Então, é possível você fazer uma combinação de tratamentos, né? Não existe milagre, né? A gente não tem milagre, nós temos tecnologia, né? E técnicas que vão ser empregadas sozinhas ou em conjunto, realmente, para poder fazer, né? Entregar a qualidade de água que você precisa no final, não é isso? Só complementando aqui também a questão que o Robson está falando de associar a osmose, a eletrodiálise a gente sempre está falando em remoção com elementos que tenham carga iônica, né? Sejam sais, sejam metais. No caso da sílica, por exemplo, que pode ser algo, um ponto importante para ir torres de resfriamentos, para caldeiras. Nesse caso, a gente precisa, sim, associar uma osmose para a remoção dela. Então, tudo que tiver carga iônica, a eletrodiálise consegue retirar. Exatamente. Vamos lá. Tem uma sugestão aqui, Luiz Henrique Pérez. Peço informar sobre redução ou remoção de salinidade de água de poço tubular profundo em Bertioga, no litoral. Os valores variam de 500 a 900 miligramas. Beleza. Não, é possível trabalhar tranquilamente, né, com a remoção desses sais, né? Nós temos diversos trabalhos, né, diversos testes e equipamentos trabalhando em condições bastante adversas, né? Nesse momento mesmo, eu estou trabalhando com uma água, né, onde a gente tem 1 grama por litro de sal, né? Então, nós estamos removendo sal com uma concentração de 1 grama por litro, né? Então, é possível, né? Como a Lorena disse, basta ser um produto com carga, né? Então, ele tem que ser um íon, você consegue, e lógico, né? Esse material respeitando, né, o tamanho dos poros das membranas, né? Então, ele vai conseguir ser removido com certeza, tá? Vou pegar mais uma pergunta aqui. Não perdi aqui. Essa aqui é um por Robson, do Leopoldo Teixeira. A experiência quanto ao tratamento de vinhaças, digestado ou outros congêneres?
Desculpa, eu não entendi, cortou um pouquinho aqui. Oi. Acho que eu posso responder sobre essa. Estão perguntando aqui se a gente tem experiência sobre vinhaça, Robson. Bom, a gente tem aí 20 anos de testes e análise de empregabilidade da eletrodiálise. A questão da vinhaça, sim, foi um trâmite, um braço de tratamento que a gente já vem analisando e conversando com diversas usinas, tá? Não temos nada consolidado, mas está em estudo, está em andamento com diversas usinas e refinarias a questão de como a gente pode tornar isso viável economicamente. Na verdade, né, quando a gente começa a olhar para isso, né, então, trabalhar com vinhaça desrespeita um pouco aquela questão das concentrações lá, né, por exemplo, DQO, né? Mas veja, aí, lógico, que é um equipamento dedicado, né? É um equipamento dedicado para esse tipo de trabalho. E existem trabalhos nessa linha, né, que mostra resultados bastante interessantes, né? Além de você ter o uso da EDR em outros tipos de processos, né? Aí a gente está falando da EDR dentro do processo produtivo mesmo, né? Por exemplo, separação de ácido láctico, né? Então, existem condições e aplicações aí possíveis fora do tratamento de água, né? Que é possível ser estudado e tem aí diversos papers, né? Seguindo essa área, né? Tudo vai naquela linha. Se o material que você precisa remover ele tem carga, né? E você consegue fazer ele atravessar pela membrana, ele tem o tamanho suficiente, então é possível fazer essas remoções, né? Gente, desculpa, quando me perco aqui nas perguntas, que tem bastante perguntas chegando aqui para vocês. Acho que tem duas perguntas que a gente dá para trabalhar junto aqui. Uma do Luiz Henrique, acho que as duas são do Luiz Henrique. A tecnologia de EDR também se aplica à remoção de bário em águas profundas e, em ambos os casos, quais as premissas para o dimensionamento da EDR? E tem uma também da parte de remoção do Raul Rosa, parte de remoção de fósforo. Entendi. Então, remoção de bário em águas profundas, né? De novo, né? Bem, o bário, a questão dele, né? Se tiver sulfato, então a gente tem uma solubilidade baixíssima aí, né? Então, na verdade, se a gente tiver material como sulfato de bário, né? Então você ele não vai ter uma carga, né? Mas o bário que tiver ali presente, né? Livre na forma iônica, ele é possível de ser removido, assim como o sulfato, né? É possível de ser removido, né? Aí ele fez uma outra pergunta, que é o quê? Em relação ao quê? Dimensionamento, é isso? Sobre a parte de dimensionamento do EDR. Então, isso vai variar, né? E vai depender de teste, né? Por isso que a gente tem a planta piloto, né? Eu quero saber quais são as premissas, Robson, para dimensionamento da EDR. Quais as premissas? Isso. Então, para a gente conseguir fazer um dimensionamento, então a gente precisa testar, né? Infelizmente não tem como, né? Principalmente de um efluente complexo, né? De uma amostra complexa, existem diversas interações, né? Entre os íons, entre as moléculas. Então, o caminho é sempre trabalhar, num caso desse, fazer um teste piloto, né? E com base nesse teste piloto, aí sim nós vamos conseguir fazer o dimensionamento correto. Nós vamos saber qual é a área, né? Qual quantidade de membrana que nós vamos precisar, quantos estágios de tratamento, e aí sim nós vamos conseguir trabalhar e trazer aquela eficiência apresentada naquelas tabelinhas lá que eu mostrei anteriormente, né? Uma coisa que eu queria só complementar aqui na resposta do Robson é que, primeiro, nós somos fabricantes nacionais do equipamento, né? Isso quer dizer que a gente pega a caracterização da sua água, do seu efluente, e fazemos o dimensionamento caso a caso. Nós somos uma indústria mais de projetos, né? A gente trabalha por projeto. Então, sim, o melhor dos mundos é a gente receber aqui uma amostra dessa água, desse efluente, ou mandarmos o nosso container de testes até vocês, mas o item básico é muito o que o Michel tem batido aqui também,
nós sabemos quais são os parâmetros de entrada do que vocês estão falando, qual é o resultado que vocês esperam chegar. Então, por exemplo, quero tirar, sei lá, cloretos, ele está entrando com tanto, eu quero que tenha uma expectativa ou a necessidade que no final ele saia com este parâmetro. Então, basicamente, a gente tem que entender a entrada e saída. E o mínimo necessário é entender condutividade, sólidos totais dissolvidos. Mas o ideal é a gente receber uma caracterização aí, uma análise dessa água, desse efluente, mesmo antes da gente sair com esse container daqui, tá bom? Tem a do Leopoldo Teixeira sobre aquela parte da vinhaça, ele até colocou aqui, opa, estariam interessados, mas a gente já respondeu para ele que vocês estão estudando aí as parcerias aí, né? Agora, Isso só mesmo. comentando ainda uma coisinha, só né, o que a Lorena falou, então, aí dessa questão de caracterização, né? Porque, na verdade, a gente faz um pré-dimensionamento, né, com base nessa caracterização do efluente dele, né? De preferência, o mais completo possível. Então, é feito um pré-dimensionamento, aí sim, né, com base nesse pré-dimensionamento, a gente vai saber, inclusive, o custo, né, o valor desse equipamento, né? Se ele estiver dentro da realidade do cliente, opa, vale a pena, de fato, seguir com os testes, vale a pena fazer todo o trabalho, né? E aí sim você faz o ajuste fino, né, para conseguir ter um projeto aí realmente mais assertivo possível, né, mais eficiente possível, tá? O Marcos Vieira, aqui para a Engiper, ele fala que formular uma proposta comercial, qual o procedimento, análise de água, vazão, uso. Ele coloca aqui, somos prestadores de serviços em perfurações de poços para indústrias, hotéis e shopping. Marcos, acho que eu posso responder um pouquinho esse, que tem um pouquinho a ver com a nossa estratégia comercial aqui. Podem mandar os pedidos de orçamento para o e-mail do comercial2@engeperambiental.com.br. No final da apresentação também tinha o meu e-mail, então estou à disposição para receber a demanda de vocês. E, Marcos, um outro ponto é que nós aqui formamos parcerias comerciais com empresas ambientais e com outros perfuradores também, tá? Então, a gente está aqui para atender vocês e, de repente, a gente ter esse braço em conjunto e ter uma equipe aí de representantes pelo Brasil afora. Acho que eu respondi, né? Que ele perguntou. Bom, tem uma aqui do... tá. Lorena, quer dizer, ela passou aí justamente essa questão da parceria, mas, de novo, né? Então, existe essa necessidade dessas informações, né? Então, qual é a caracterização, né, do efluente, qual é a característica desse efluente, dessa água, seja água do poço, efluente, enfim. A vazão, né, lógico, a gente tem que saber qual é a vazão de tratamento, obviamente, como que eles querem que essa água seja entregue, né, qual a qualidade dela final, né? Então, com base nisso, que a gente consegue fazer essa proposta inicial, né, essa avaliação inicial, esse dimensionamento inicial, e aí sim seguir com o projeto, tá? Temos uma pergunta aqui do Luiz Fernando Bezerra. Qual a vazão da unidade piloto? Qual a vazão da unidade piloto? Tem mais de uma. Tem cases de teste com sulfato na ordem de 6.000 a 12.000 miligramas litro de efluente inorgânico de mineração? Sulfato, é isso que ele falou? Sulfato. Sulfato, entendi. Bem, a nossa piloto aqui, a gente trabalha com ela no máximo em torno de 3 metros cúbicos por hora, tá? Essa é uma vazão que nós estamos atingindo aqui sem forçar o equipamento, né? Então, a gente trabalha com mais ou menos entre 1 metro cúbico por hora e 3 metros cúbicos por hora. Essa vazão de trabalho é onde a gente corre todos os testes, né? Enfim, avalia essa relação, né, de carga elétrica com efluente e quantidade de membranas, enfim, todo o processo que é feito aí para fazer o dimensionamento, tá? Em termos de sulfato, tem trabalhos aqui de sulfato, agora eu não me lembro se já foi feito, se nós já fizemos aqui, não sei se a Lorena lembra, de trabalho assim, com concentrações de sulfato altas, assim, né? 6.000, né? Você falou? 6.000 ppm, né? 6.000 a 12.000 miligramas por litro, né? De cabeça Isso. também não lembro, Luiz, mas, por favor, se puder entrar em contato com a gente está à disposição para conversar sobre esse caso, tudo bem?
Aí aproveitando para lembrar a todos os nossos participantes aqui que a Engeper vai estar lá na nossa FENASAM esse ano, estará lá no stand, né, Lorena? Quiser falar um pouquinho aí da participação lá? Sim, isso mesmo. Nós vamos estar lá no stand da Finazam, no evento da Finazam, vamos ter um stand lá, nosso primeiro ano como expositor, nós já fomos palestrante em alguns outros anos, e vamos estar lá com todo o nosso escopo aí, 360 graus de execução e prestação de serviços, falando da eletrodiálise, falando da solução de remoção de metais e também de perfuração e monitoramento. Então, vamos estar lá juntos. E vai ser um prazer receber vocês lá no nosso stand já de antemão, né? Estaremos lá, participarei, passarei lá, hein? Isso aí. Aproveitando aqui, acho que eu esqueci aqui, ele acabou da pergunta sobre a remoção de fósforo, Robson, das membranas. Nossa, fósforo, no caso fosfato, né? Ele deve estar querendo saber aí, né? De novo, é a mesma questão, né? Tem carga iônica, né? É um ânion, beleza, ele vai ser removido, né? Então, é possível fazer essa remoção, né? Então, fosfato, sulfato, nitrato, nitrito, né? Então, a gente entra aí, fluoreto, né? A gente começa a entrar aí nos ânions, né? É possível fazer remoção, sim, né? Tudo vai depender, de fato, aí da característica do efluente, né? Lógico, da complexidade desse efluente e das combinações que esses materiais podem ter lá. Então, se ele tiver na forma iônica, ele pode ser removido, né? Se ele tiver combinado, né, ou na forma de algum material insolúvel, então aí sim ele vai passar direto, porque ele não vai ter carga iônica, né? Como acontece lá com o caso da sílica, né? Apesar da sílica ter uma carga, mas a molécula é muito grande, então você tem uma molécula gigante ali, né, no meio, e você não consegue fazer essa remoção através da EDR. Aí precisa realmente de uma osmose reversa aí, né? O fósforo em si ele tem uma grande dificuldade porque geralmente é o ortofosfato, o fosfato, ele acaba passando teoricamente, né? Geralmente ele está mais complexado ali dentro dos efluentes. Mas é uma questão mais de teste, realmente avaliar como que ele está. Bom, tem uma pergunta aqui dos sais. Davi Santiago, qual o destino final dos sais removidos? Essa é uma pergunta bem similar aos processos de dessalinização existentes, né? Hoje sabemos que o grande não é mais tão impacto, já existem vários estudos mostrando que a quantidade dos concentrados de osmose destinados aos emissários não sofre tanto impacto, são estudos recentes. Mas acaba entrando no mesmo critério, você tem que destinar ele da forma correta. E aí depende da sua localidade, de quanto você vai gerar e como você vai fazer essa destinação. De certa forma, é uma avaliação mais completa em relatividade ao setor ambiental. Se, por exemplo, você estiver próximo ao mar, você pode ter um emissário, você pode fazer a diluição dele no efluente de rejeito que você vai ser descartado, tem que ver a avaliação do seu rio, como que você vai provavelmente descartar. Então, é muito similar ao processo de osmose, tem que ser avaliado de acordo com os aspectos ambientais da sua localidade. Bom, tem uma pergunta aqui do Roger Henry Souza. Utiliza-se para tratamento de contaminantes coletados nas barreiras hidráulicas de controle de plumas de aterros e lixões? Então, vai depender justamente da composição desse material, né? Se esse efluente, né, normalmente, se ele contiver aí, né, um alto índice de compostos orgânicos, né, tiver um DQO muito elevado, então você vai ter que fazer um pré-tratamento, não tem como fugir disso, né? Eu quero remover sais desse efluente, ok, eu posso utilizar, mas eu tenho que pensar justamente nessa necessidade, muitas vezes, de um pré-tratamento, ou até mesmo do envio desse material, né, para outros tipos de processo. Então, uma pluma de contaminação, onde eu consigo remover material orgânico, né, solventes orgânicos, por exemplo, que esteja ali, né? Então, você faz essa remoção. Muitas vezes você vai ter que fazer algum processo de oxidação avançada para remover algum contaminante orgânico ali, complexo, né, difícil de ser removido. Aí sim, depois você pode
direcionar isso para a EDR. É bem importante lembrar que a EDR a gente está falando ali mais de remoções de sais e remoções de metais. A EDR ela não vai remover DQO, ela não vai remover alguns poluentes existentes nos efluentes. Então, quando a gente fala remoção de surfactante total, o foco da EDR não é remover o surfactante. Ela pode trabalhar dessa forma, remover a parcialidade dele? Sim, apesar da sua cadeia. Ela pode remover, mas o objetivo dela não é te dar uma água totalmente, remover o surfactante no concentrado e te dar uma água polida do outro lado. Né? São coisas diferentes. Você pode fazer um pré-tratamento surfactante e polir com a EDR e avaliar esse cenário. Mas a EDR justamente é focar em sais e alguns metais e alguns ânions e alguns cátions, como que a gente tem mostrado. Tem uma pergunta aqui, não é pergunta, mas eu acho que o André já foi respondido anteriormente. O André coloca aqui: qual seria o custo da EDR com água salobra? Bom, esse caso aqui a gente fica meio, como o Robson já comentou, né? Depende muito do destino, acho que da que você quer, para que você quer utilizar a água, né, Robson? E a quantidade, tem muitos critérios, mas fiquem à vontade aí para falar. Exatamente, né? Tudo vai depender realmente, né, das concentrações de sais, né, que você tem de entrada, das concentrações de saída, né? Então, obviamente, essas concentrações vão influenciar diretamente, né, no dimensionamento do equipamento. Lógico que quanto mais membranas, quanto mais steps, mais estágios você tem, o equipamento encarece um pouco mais, né? Mas a gente precisa fazer realmente caso a caso, né? Precisa dos valores, né, aí em termos de concentrações, né, sais, enfim, condutividade, para a gente poder realmente fazer um dimensionamento adequado. Tem mais uma última pergunta. Vamos partir para a última pergunta aqui, do André Batista. Como seria a aplicação para remoção de cloreto? A remoção de cloreto ele vai acontecer da mesma forma, né, que os outros cátions e ânions, né? O cloreto ele tem carga, se ele tem carga elétrica, ele é um íon, né, bastante interessante, muito presente, né, na maior gama possível aí de efluentes que nós temos, né? Então ele vai ser removido bem da mesma forma que nós mostramos lá naquela animaçãozinha, né? Ele vai ser atraído lá pelo polo positivo, né? Ele vai atravessar as membranas aniônicas e vai ser barrado na membrana catiônica, caindo dentro daquele canal lá, né, de água concentrada, né, ou que vai ser o rejeito, né? Então, ele é bastante simples, né, de ser removido. Tá? E só complementando aqui no nosso histórico de cloreto, que eu tenho de cabeça aqui, a gente já chegou a 98% de redução desse, tá? Então, a gente tem bastante eficiência em cima dele. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso webinar, né? Com o tema de redução de sais e metais em águas efluentes da EGPR Ambiental e Perfurações. Agradeço aos nossos convidados pela presença em nosso webinar, ao Robson, à Lorena e ao Michel. Muito agradeço demais vocês aí a participação, foi muito legal, teve bastante participação do pessoal com as perguntas aqui, bastante coisa, e lembrando a todos que vocês estarão lá na nossa FENASRAM para participar lá, então todo mundo convidado aqui para assistir lá, participar com a gente nas visitas lá do nosso stand, né? Lembramos a todos que este webinar está sendo gravado e o vídeo ficará disponível aqui neste canal e no site da Sabesp para quem quiser assistir de novo ou compartilhar. As empresas interessadas em participar dos nossos tradicionais encontros de tecnologia podem entrar em contato com o nosso departamento de marketing no e-mail paulo.oliveira@aesabesp.org.br, que também está no chat. A Esabesp tem novidades para você. O 34º Encontro Técnico da Esabesp e FENASRAM 2023, juntos, o maior evento de saneamento ambiental da América Latina. Acontecerão de 3 a 5 de outubro. O tema deste ano será Saneamento Ambiental na Globalização do Desenvolvimento Sustentável.
As chamadas para inscrições dos trabalhos vão até 29 de maio. Saiba mais no link disponível no chat. Fique atento às informações no site da Sabesp e do evento. Acompanhe também a revista Saneas online com ainda mais notícias, artigos de grandes especialistas do setor e o podcast Saneamento em Foco. Fique atento em nosso site aos próximos encontros online e você ainda confere as informações sobre cursos que também estão em nossas redes sociais e seguem comunicados por e-mail, e-mail e marketing. Uma novidade está vindo por aí, o Museu Água, iniciativa da Sabesp que pretende estimular o interesse da população pela história do saneamento e sobre a importância da água e do meio ambiente. Mais uma grande ação da Sabesp alinhada aos conceitos de ESG e ODS. Empresas e pessoas podem apoiar o Museu Água de São Paulo. Quem quiser saber mais, pode na aba do museu no site da Sabesp, ir no perfil @museuaguasp no Facebook ou no Instagram. No site você também confere todas as informações para se tornar um associado à Sabesp. Junte-se a nós. Agradeço ao público participante do nosso webinar e até o próximo evento. Obrigado.